A era Mancini no Vozão começou com algumas mudanças. O atacante Eric, que atuava pelo lado direito, passou a ter um novo posicionamento e realizar uma nova função que tem dado muito certo. Eu sou Jonathan Cavalcante, analista de desempenho aqui do canal Jogo Direto, e neste vídeo eu vou te explicar como o Eric tem jogado nessa nova função com Wagner Mancini. De imediato a gente já pode observar um pouco dessas mudanças que o Mancini vem promovendo com o Eric, né? O Eric durante toda a temporada era um jogador que atuava muito mais pelo corredor direito, né? Suas ações, como a gente pode ver no mapa de calor, a sua incidência de ações, ela é muito mais forte pelo corredor direito do que pelo corredor esquerdo, mas pontualmente com o Eduardo Barroca atuou jogando mais aberto pela esquerda. Com o Mancini a gente pode ver o mapa de calor dele que está ainda um pouco mais apagado, né? Não tem tantas ações porque ainda é muito recente essa mudança, mas a gente já pode observar ali uma incidência muito mais pelo corredor esquerdo, um jogador que vai ocupar um pouco mais o fundo do campo e também ocupando o que a gente chama de meio espaço, né? Esses corredores mais internos. E isso vai se concretizar ao observar algumas das estatísticas do Eric sob o comando tanto do Mancini quanto também ao longo, né? A gente olhando para trás na temporada que o Eric faz. A equipe do Ceará hoje do Mancini é uma equipe que é muito mais vertical, troca menos passes, e isso também se observa nos toques que o Eric faz na bola durante os jogos, né? Anteriormente ele tocava muito mais na bola, né? 47 vezes ele tocava na bola durante um jogo. Isso também tinha relação com a sua dependência, né? O Ceará tinha uma dependência muito forte do Eric. Hoje é uma equipe um pouco mais equilibrada. E com o Mancini, o Eric tá tocando um pouco menos na bola, né? 27 apenas. Ele toca pouco na bola, mas a gente observa que o Eric é um jogador que tem tido um pouco mais de sabedoria do que fazer com a bola. Tem perdido menos a bola. Anteriormente ele perdia 15 vezes a bola durante uma partida. Hoje, com o Mancini, perde um pouco menos, 11,7 ali, um pouco mais, vamos arredondar para 12, né? Então a gente vê que há uma mudança significativa de comportamento do Eric. A eficácia dos passes, de fato, a gente vê que antes o Eric tinha uma eficácia um pouco maior. No entanto, a gente observa que o Eric, nesse novo posicionamento com o Mancini, tem buscado ser um pouco mais agressivo nesse passe, né? Buscando um pouco mais de passe de ruptura, não sendo aquele passe mais conservador, aquele passe curto que de fato te dá uma eficácia, um percentual um pouco maior de acerto. Nos dribles, outro comportamento muito interessante de mudança, né? O Eric era um jogador de muito mais um contra um jogando pela direita, né? Buscar esse drible, cortar para dentro. Agora o Eric tem sido um cara que não busca tanto mais o drible. É um atleta que tem buscado ser um armador de fato, né? De pifar, de encontrar o seu companheiro. E isso fica muito evidente quando a gente observa os passes-chave. Durante toda a temporada, o Eric tinha uma média de 1,7. Hoje, nos dois jogos, tem uma média de 2. Algo que, se a gente observar no longo prazo, né, para esse restante da Série B, vai incidir ainda muito mais, porque ele tem sido um cara com maior capacidade de encontrar o seu companheiro numa condição vantajosa. Os cruzamentos têm aumentado muito, né? O Eric jogando mais aberto pela esquerda é um atleta que tem buscado mais o fundo, tem buscado fazer cruzamentos ali da região do bico da grande área, que a gente vai mostrar. Então, outra mudança de comportamento. Nas finalizações, a gente vê uma manutenção, né? Uma alteração um pouco para baixo nessa era Mancini, porque ele tem buscado mais achar os seus companheiros, mas que deve se normalizar, porque ele também tem buscado encontrar algumas soluções dentro de campo. A equipe do Wagner Mancini gosta de fazer uma saída curta, né? E em muitos momentos depois atrair o adversário para o próprio campo e buscar essa bola longa. E aí o posicionamento do Eric tem muito a ver, né? Para compactar a equipe nesses momentos, né? Então o Eric, em muitos momentos a gente vai ver o Eric posicionado um pouco mais por dentro ali para dar essa compactação, para favorecer a equipe ganhar a segunda bola. E também isso ajuda com que exista uma sincronia de movimentos e de ocupação de espaço entre o Eric e o próprio lateral, o Paulo Victor ou também o Danilo Barcelos, como a gente viu fazendo a ultrapassagem. Outro ponto também dessa bola longa e compactação para o Eric ganhar a segunda bola é que a partir do momento que o Eric ganha essa segunda bola, o lateral vai estar passando, então vai gerar uma série de
de movimentos para que o adversário não saiba onde é que essa bola vai cair. Então tem toda uma forma de jogar que facilita também outra característica do Eric, que é a capacidade de enxergar o jogo, a possibilidade de meter uma bola para um centroavante, para um extremo. O Eric tem boa essa capacidade, essa visão de jogo. Ele tem um pouco mais aguçado também a característica de um armador. Já quando a equipe do Ceará, do Wagner Mancini, está instalada no campo de ataque, já está fazendo uma saída de 3, por exemplo, com o Léo Santos, o Luiz Otávio, o David Ricardo e o Castilho mais à frente, a gente vai ver que o Eric se posiciona da mesma forma por dentro, mas agora o lateral esquerdo ele está mais avançado, né? O lateral tem avançado um pouco mais, é que ocupa o lado do campo, a amplitude, e o Eric fica por dentro. E essa forma de jogar tem alguns segredinhos, como assim? O Eric, por exemplo, vai atrair a marcação do volante, o Paulo Vitor atrai a marcação do lateral, e isso vai gerar um espaço lá atrás, vai gerar um espaço nas costas do lateral, que pode ser aproveitado pelo centroavante. Aí o centroavante pode ficar numa situação de 1 contra 1 com o zagueiro. Outro detalhe, com o Eric jogando um pouco mais por dentro e o lateral mais avançado, né, ocupando a amplitude, é que aí a equipe do Ceará vai buscar o quê? Tabelas, jogo curto, passes em diagonais, ultrapassagens, e o Eric fazendo essa diagonal, né, de dentro para fora para ocupar o espaço nas costas do lateral e aí buscar os cruzamentos, né. A gente vê que outra possibilidade com o Eric jogando mais por fora é a busca agora de pifar, né, de atrair a marcação do lateral, e aí ele jogando por fora, né, jogando na amplitude, o volante, o lateral vai poder fazer a ultrapassagem agora por dentro. E aí, detalhe dessa movimentação do Eric, né, desse movimento de atração e fixação do lateral, é que ele vai abrir mais a janela entre lateral e zagueiro, o que vai permitir a ultrapassagem do Castilho, por exemplo, aqui, ó, fazendo esse movimento em direção à profundidade para receber essa bola no ponto futuro. Então, a gente vê que existem alguns detalhes micro que passam despercebidos que a gente está trazendo aqui. Novamente agora, o Eric fazendo agora uma flutuação, né? Tava mais por dentro, vem para fora e vai possibilitar o quê? O Paulo Vitor a conduzir a bola por dentro, né? Então a gente vê, ó, quando o Eric tá por dentro e pode jogar um pouco mais por fora, fazer essa flutuação para fora, ele abre a possibilidade do corredor interno ser ocupado pelo lateral ou até mesmo pelo volante, né? E o detalhe do Eric, né, nessa busca, quando ele abre mais o campo, quando ele vem jogar mais aberto, é que o jogador vai buscar esses cruzamentos. O Eric gosta de buscar esses cruzamentos mais antecipados em alguns momentos, ali da região da meia esquerda, do bico da grande área, e tem tido muito êxito, né? Tem mostrado uma boa eficiência nesses cruzamentos, tanto que gerou alguns gols para a equipe do Ceará já nesse primeiro momento com o Wagner Mancini, né? Esse gol aí do Pagnussá, por exemplo, esse gol agora do Léo Santos, agora a gente vê ele cruzando do fundo, então ele consegue ter esse repertório, cruzar do fundo e também cruzar da região ali do bico da grande área. Mas o Eric, para não ficar previsível, né, esse é o cara que só vai puxar pro fundo, ele tem tentado melhorar um aspecto, né, que é a questão do pé não dominante. Então, nesses dois jogos com o Mancini, a gente percebeu que ele buscou trazer para dentro também e tentar esse passe enfiado, esse cruzamento mais veloz, como saiu o gol contra a equipe do Criciúma, ou até mesmo a finalização. Outro detalhe que chama atenção é o entendimento dos espaços do Eric, né? O Eric, juntamente do Nicolas, quando sobe, ele entende que a função do centroavante ficou vazio, o espaço ficou vazio, e aí ele faz a diagonal de fora para dentro para ocupar o espaço do centroavante. Em outros momentos ele vai ficar ali, ó, fechando na segunda trave, porque o centro da grande área está bem povoado. Então é um jogador que entende muito bem os espaços. E aí, torcedor do Vozão, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a aumentar o nosso engajamento. E claro, vou deixar 2 vídeos como sugestão. Um sobre como é que o Eric jogava antes do Wagner Mancini e outro para você entender um pouco mais das ideias do novo treinador do Vozão.